Olá, me chamo Felipe Augusto Igonato Brandão. Eu vou apresentar o trabalho intitulado Síntese Biogênica de Nanopartículas Metálicas NPMs com extrato de Capaficus avarese e avaliação fungicida. A Capaficus avarese é uma alga vermelha, uma rodófita, cuja principal característica é a produção de um polissacarídeo sulfatado chamado capa-carragenina, cujo é utilizado em diversos setores industriais. Além disso, estudos mostram que essa alga também apresenta compostos com propriedades biorredutoras e antimicrobianas. Em relação a isso, este estudo teve como objetivo realizar a síntese verde de nanopartículas metálicas de prata e ferro a partir do extrato aquoso da alga, bem como avaliar a atividade fungicida sobre o fungo fitopatogênico da espécie Fusarium sp. Diante disso, para a produção das nanopartículas de prata, foi avaliado diferentes condições de síntese, onde variou-se as concentrações de extrato de 100 a 25%, concentração de entrada de prata de 2,5 a 10 milimolar, pH de 8 a 13 e fator tempo-temperatura 25 graus Celsius e 50 graus Celsius por 30 minutos. Em relação às nanopartículas de ferro, variou-se a concentração de extrato de 100 a 25%, cloreto férrico hexidratado de 0,01 a 0,5 molar, pH de 3 a 13 e fator tempo-temperatura 25 graus Celsius, 50 graus Celsius por 30 minutos e 30 graus Celsius por 60 minutos. Todas as condições foram avaliadas sob espectrofotometria no UV-Vis. Em relação à atividade fungicida, ela foi avaliada a partir do método de difusão em agar, no qual o meio era o BDA, ou batata destrose agar, no qual foi aplicado em duplicata, volumes de 10, 20 e 50 microlitros das nanopartículas metálicas em poços de 6 milímetros. As placas prontas foram incubadas a 28 graus Celsius durante 7 dias em estufa microbiológica. Em relação aos resultados, a melhor condição de síntese para as nanopartículas de prata foram nas concentrações de extrato a 50%, nitrato de prata 2,5 milimolar, pH 13 e fator tempo-temperatura de 50 graus por 30 minutos. A partir da análise do UV-Vis, é perceptível que o pico característico das nanopartículas de prata foi formado na faixa dos 400 a 500 nanômetros, no qual, nessa situação, foi em 405 nanômetros, conforme a figura A. Em relação às nanopartículas de ferro, identificou-se que a condição ideal foi de extrato a 100%, 0,1 molar de cloreto férrico hexidratado, pH 8, temperatura ambiente, ou 25 graus Celsius. Pelo UV-Vis, percebe-se que não foi identificado um pico característico, somente uma linha contínua, conforme a figura B. Mas essa linha contínua também é identificada no trabalho de Gill et al. 2016, no qual ele também se utiliza do mesmo sal, também da mesma alga. Portanto, é constatado que isso seria a condição ideal da formação desse tipo de nanopartícula de ferro. Em relação à análise por difusão em agar, a análise do fungicida após os 7 dias, percebe-se a partir das figuras C e D que ambas as nanopartículas apresentaram uma leve atividade sobre o crescimento do fungo fitopatogênico Fusarium. Como vocês podem analisar, na figura C, a nanopartícula de prata, ela apresenta um anel logo abaixo das amostras, enquanto o meio BDA, sem nenhum tipo de amostra, somente o fungo, apresenta ele por sua totalidade, indicando que apresentou uma leve atividade em comparação ao meio BDA. Em relação ao meio contendo difeconazol, não é visto uma atividade muito alta, porém, mantendo-se somente como uma leve atividade sobre o fungo fitopatogênico. Em relação à figura D, a nanopartícula de ferro, também ocorreu essa mesma situação. Portanto, conclui-se que a implementação do método de síntese verde conseguiu gerar as nanopartículas de ferro e prata, e ambas apresentaram atividade sobre o crescimento desse fungo, mesmo que leve, tornando esse um resultado muito promissor e de cunho sustentável. Bom, eu agradeço ao NanoFitolab, onde eu realizo minhas pesquisas, a Algastec, a empresa que disponibilizou a biomassa da alga, a Unesp, minha instituição de graduação, a qual estou terminando, e a FAPESP, o fomento de pesquisa, o qual me presenteou, ou melhor dizendo, me concedeu a bolsa para a realização desse projeto. Muito obrigado.